Vamos ver se esse ano a choradeira vai ser menor, né? Porque o ano passado na Série B, meu Deus do céu, né? O negócio era... Mas o ano passado tava de chorar. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, na verdade abrindo a nova temporada, a terceira temporada do canal Grenal Corneta, que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados, torcedores, para dar a sua percepção, para dar a sua visão do que está vendo sobre a dupla Grenal nos campeonatos que começaram. No caso, por enquanto, os estaduais, né? No caso, o Gauchão, né? Já teve taça para o Grêmio, tem novidades no Grêmio, tem a continuidade de um trabalho que deu bons frutos na temporada passada para o Inter. Então, eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os colorados, Marcos, Pedro e Raul. Então, a gente vai analisar, vamos começar analisando esse início de temporada do Grêmio. O Grêmio fez várias contratações. Eu ouvi de um torcedor ano passado que o Grêmio não tem dinheiro, o Grêmio não vai contratar, não tem como contratar ninguém e tal. Eu fui um dos que disse que o problema do Grêmio, diferente do Inter, não era o dinheiro. O problema do Grêmio, de repente, seria o projeto mesmo, né? E ouvi de outros colorados gozação com relação ao Soares. O Soares não vem, agora o Grêmio vai se encaixar porque o Soares está vindo, né? E tal, e aí o Soares veio, né? Passamos por momentos de... Mas tu tá falando do Grêmio ou tu tá atacando os colorados? Um pouco dos dois, né? Acho que era a dupla Soares e Cavani, né? Que o Borré também. A gente ouviu chacota do Cavani, passou a pandemia, o início da pandemia todo escutando chacota do Inter com relação ao Cavani, que era o segundo artilheiro, acho, da história do futebol uruguaio, né? E a gente contratou o primeiro artilheiro. Então, estamos bem, né? Estamos bem. Mas o Grêmio, na minha visão como torcedor, está em construção. Não é uma coisa assim de chegou, vai resolver, já está resolvido. Não. O processo está em construção mesmo, assim. O que a gente viu? O que eu vi como torcedor nos dois primeiros jogos, no jogo da Recopa contra o São Luís e no primeiro jogo do Gauchão contra o Caxias. É sempre difícil jogar com o Caxias no campo deles, mas eu vi nos dois jogos dificuldade na defesa. E aí a defesa é mais fácil de ajustar do que o ataque? É mais fácil. Mas foram preocupantes os gols que o Grêmio levou. Assim, contra o São Luís, né, começou ganhando, tomou um empate e começou perdendo contra o Caxias. Foram dois gols que, não tirando mérito do Caxias, que o cara do Caxias lá, eu não me lembro o jogador que fez o gol, mas fez um golaço. Mas Peninha. Tem que ajustar, para mim tem que começar ajustando a defesa. E claro, tem que dar ritmo para esses jogadores que chegaram agora, tem que dar entrosamento e tudo mais. Eu acredito que nesse ponto, nos dois primeiros jogos que eu vi, achei que estaria no caminho certo. O Soares, eu confesso para vocês que eu não esperava aquela estreia. Eu fui para a arena, assisti o jogo e tal, mas eu não esperava ver o Soares jogar daquele jeito. Eu tava tava meio escaldado assim com relação ao Soares. Hoje conversando com um amigo colorado no trabalho, que ele me disse, eu tô meio desapontado com esse castelhano aí, que eu não esperava que ele fosse que ele estivesse tão bem, tá jogando bem mesmo. Eu esperava que ele não estivesse jogando nada. Embasado mais. Em que essa dúvida que vocês tinham? Pela idade, pelo regresso para cá, sair do futebol europeu. A gente sabe que quando um jogador sai do futebol europeu é porque ele já está perdendo um certo espaço lá, né? E o que o Soares fez para ele, depois é que eu me dei conta, assim. O que ele fez contra o São Luís, por exemplo,
para ele é o mínimo dentro do ritmo que é o futebol europeu, né? Para ele foi o mínimo. Ele deve ter achado, ele deve ter terminado o jogo, deve ter achado assim, nossa, eu fiz o mínimo aqui, sabe? E fez 3 gols em meia hora. Que eu vejo, o que eu vejo assim é que ele não fez muito na Copa do Mundo pelo Uruguai, certo? Aí mas o técnico do Uruguai só avacalhou o Uruguai. Não tem muito o que dizer dele na Copa, porque o técnico do Uruguai só avacalhou o time. Deixava o melhor meio de campo no banco, dividia. Mas eu não estou falando do técnico nem do Arrascaeta, eu estou falando do Suárez. Mas eu acho que é um nível de competitividade diferente. Além comparando de ser um nível de Copa com o competitividade Gauchão, por diferente. exemplo. Porque a gente ainda tá, claro, aquela parcela do torcedor gremista, assim como o Gustavo, tá mega iludido, né? Principalmente por uma estreia de 3 gols, 4 gols já em 2 jogos, né? Só que a gente tem que levar em consideração essa questão do nível de enfrentamento, né? Nem todo jogo vai ter esse espaço que ele tá encontrando por enquanto. Né? Que é aquela menção que, comparando com a Copa, que ele acabou não indo tão bem pelo nível de competitividade, né? Mas no Brasil sobra, né? Tipo, tem muita qualidade técnica. Ele não foi tão bem porque o Marcos até falou, um técnico absurdamente. Por isso que eu perguntei logo lá no início para o Gustavo, embasado em quê? Que dizia que o Suárez não seria... Cara, o Suárez está jogando muita bola ainda. Não, tá, agora eu acredito, Raul. Mas eu tava na dúvida. Não, é que a questão também é o seguinte, né? Quem é que acompanha o futebol uruguaio? Ele tava no Nacional. Agora vai me dizer que acompanha. Que acompanha entre 10 é 1. E olha lá. Eu não acompanho nem o futebol uruguaio, argentino. Então eu acompanho só o brasileiro. Mas eu acho que a questão Suárez ela é muito mais custo-benefício quando tu olha os valores do que desempenho técnico em campo. Tá, tudo bem, eu concordo contigo. Mas principalmente quando tu analisa antes, né? Não, tem que dar, exatamente. E eu tinha esse temor, assim, o custo é alto. E nos 2 primeiros jogos ele demonstrou... Vamos ver se manter esse ritmo, eu não estou preocupado mais com o dinheiro, sabe? Se manter o ritmo. Ele não tem históricos de lesões graves, por exemplo, que é uma coisa que dá uma longevidade na carreira. Pega exemplos de jogadores que passaram pelo Inter, que também não tiveram histórico de lesões e foram até bem, jogaram até bem, foram até bem tarde jogando, tipo o D'Alessandro, né? Mas assim, a minha preocupação era essa, com relação à idade. O cara tá mais velho, vai começar a se lesionar, o Grêmio tá pagando muito. Mas, porque a gente já viu isso no Grêmio com relação a outros jogadores que vieram com um valor muito alto e não produziram nada. E aí entra, para mim, o Tardelli, primeiro, o Douglas Costa mesmo, não surtiu efeito nenhum. E vieram com a mesma expectativa. Né? A gente viu essa comoção toda e tudo mais. Então, quando eu fui assistir o jogo lá da Recopa contra o São Luís, eu pensei, bom, primeiro é o São Luís. Ganhar, eu acho que é provável que o Grêmio ganhe. Agora, como é que vai ser a estreia dele, né? A torcida estava se manifestando, dizendo, não, vai ser nossa, vai massacrar, vai fazer muitos gols, mas eu não estava levando fé. Aí ele me mostrou um cenário diferente. O jogador me mostrou que não, esse jogador é diferente dos exemplos que eu tinha como referência. E contra o Caxias, ele também foi bem. Ele se movimenta bem, ele se apresenta em todas as jogadas, sabe? E que me surpreendeu, hoje ele fez 36 anos. No dia da nossa gravação aqui, o Suárez está de aniversário, fez 36 anos. Ele está muito bem. E nem convidou a gente para cá, hein? Pois é, ele que compra em mercadinho de Eldorado, né? Mas enfim, Pedro, quer continuar falando nessa questão aí do custo-benefício? Não, eu acho que essa questão do custo-benefício sempre foi a maior dúvida e ressalva que se tinha, assim, né? Porque é um jogador que ele custa mais de 1,5 milhão por mês, né? Então...
2 e pouco, né? Então a restrição, ela era o quê? Será que vai ter esse retorno no ponto? Mas do ponto de vista do desempenho, é um grande jogador, né? Sempre foi um grande centroavante. Jogou nos principais clubes da Europa. Era certo que a chance de dar errado do ponto de vista desportivo ela é menor, né? Agora, que assusta um pouco ele ter feito 3 gols já de estreia ali, assusta um pouco, né? Assusta os colorados. Não, assusta no sentido que acaba sendo superior, né, ao que se esperava antes. Tu imaginava um gol ali, chegar a jogar um pouco ali. Eu não tô assustado. Tá iludido, né? A galera tá toda iludida. Iludido, Pedro. Tu não viu os jogos? Tu não viu? Cara, eu recebi vários conhecidos gremistas, assim, amigos, dizendo, já leva a taça, já não sei o quê, e o Gustavo, então todo mundo... Jogos, parece que a Série B não existiu ano passado. Não assistiu os jogos. Voltou o Super Grêmio é real, né? Existiu. A Super Grêmio é real. A Série B existiu e não tinha o Soares. Então essa é a diferença. Tinha Jack que fez a sua parte. Sim. O custo-benefício do Soares, ele já fez, vou cutucar agora, ele fez mais em 2 jogos do que o D'Alessandro em 1 ano. Isso é, olha, polêmica. Forte essa aí, Raul, não esperava esse de ti. Mas... Não, eu também não esperava as duas mas tu coisas. diz em que sentido, assim, em 1 ano de... Cara, o gremista! Tu diz o ano final, aquele? Não, cara. O D'Alessandro, cara, a gente apostou, pagavam lá quase 2 milhões, tá? Com direito de imagem mais dos seus altos salários, tá? E ele voltou pro Inter e não disse por que voltou, tá? E eu vejo assim o custo-benefício, e eu fui um que falei. Eu acho que foi o último ou penúltimo programa. Eu disse assim, o Grêmio vai voltar para a Série A. Mas o Grêmio está voltando com dinheiro em caixa e vai montar um bom time. Tá? Aí riram, caçoaram de mim. Aí, eu não. Acho que eu não tava nessa. Mesma coisa. Eu acho que eu não tava nesse episódio aí, porque eu lembro que eu falei até no ano que o Grêmio foi rebaixado, na primeira temporada ali, que por sinal foi uma temporada bem agradável para os colorados. Que o problema do Grêmio não foi dinheiro, né? O Grêmio foi um dos... Eu vou te interromper porque tu disseste que assim, então agora o Grêmio vai montar um super time. Não, montou, gastava 10 milhões, né? Gastava 10 milhões. Então, tipo, o Grêmio, ao contrário da maioria dos times que cai, quando o Grêmio caiu, não era por problema financeiro, né? Era o entorno do processo, então... Processo técnico. Isso, processo técnico. Então, tipo... O Grêmio tinha essa estrutura e o poder de investimento que a maioria não tem, né? Então, com essa volta, a mudança de direção, foram rápidos e bem assertivos nas contratações, né? Porque, ao contrário do que fez quando caiu, precisava mudar a fotografia, né? E o Grêmio mudou praticamente todo o time, né? Quem é que sobrou do ano passado? Né? O Grêmio fez, tá? Ele não caiu no erro do Palmeiras, não, do Cruzeiro e do Vasco da Gama. Foi investir altos salários em bons jogadores, em jogadores de nome, sabendo que seria uma Série B. O Grêmio tinha os pés no chão, sabendo que tinha que ter dinheiro em caixa para manter um time para subir. Se subir em primeiro, segundo, terceiro ou quarto é a mesma coisa. Certo? Cara, eu discordo um pouco, Raul, porque a folha do Grêmio é de 10 milhões, né? Na Série B. Eu acho que a mudança tem mais a ver com a mudança de gestão, que daí muda toda a ideia e o conceito de futebol, né? Pedrinho, porque o Grêmio não fez... O Grêmio manteve esses 10 milhões porque eram já os contratos existentes. Mas tu rescinde, mas Vasco da Gama e Cruzeiro, não, eles fizeram esses contratos em plena Série B, tá entendendo? Sim. Então esse é o problema, a diferença, aliás. O problema é que ficou 10 milhões, né? Durante 1 ano na Série B. Isso aí que pesou. Tá, mas a grande diferença é essa, né? E eu vejo assim, que bom que o Grêmio passou por esse processo, tá? Porque eu acho dificilmente algum outro clube na sua existência vai fazer o mesmo papel que Vasco e Cruzeiro fizeram na vida. Caso o Inter caia novamente, cara, vai fazer a mesma coisa, cara. Eles não vão gastar de mundos e fundos para voltar. Eles vão ter aquela mesma regra. Vão contratar pontos específicos, jogadores específicos, né, e manter os seus contratos ali.
porque isso aí iria muito caro para o Grêmio, ele dispensar esses 10 milhões da folha salarial dele e mandar todo mundo embora. E eles fizeram correto, eles sabiam que eles tinham um time que subiriam, mesmo com o time que caiu. Porque se a gente for analisar friamente, vamos voltar um tempo atrás, o time do Grêmio não era para cair, visto a última rodada. Quem o Grêmio perdeu foi pro Juventude, cara. Aí olha só onde é que tá o Juventude, olha, velho. Pois é. Olha só, eu concordo com o Pedro nesse sentido, assim, o Grêmio gastou muito e fez escolhas erradas. Dessa vez, e essa é a diferença, o Grêmio escolheu melhor, continua gastando mais, enfim, né? Tem recursos para isso, mas pelo menos a compensação está nas escolhas, né? Sim. Então eu acho que essa é a grande diferença, assim, acho que acredito até que o Renato, por exemplo, não tá mandando no clube como ele mandava antes. Isso também é uma diferença. Eu falei com muitos gremistas no final da temporada. Será que ele calçou a sandalinha da humildade? Pode ser. Eu falei com muitos gremistas na virada do ano, né? Naquele processo ali decisório com relação à presidência e tudo mais. Muitos não queriam que o Renato ficasse. Nem eu, vou te dizer que eu gosto muito do Renato, mas eu preferia uma mudança. Eu cheguei a dizer isso no último episódio da temporada passada do nosso canal. Eu queria uma mudança, queria ver alguma coisa nova, um esquema novo. Mas enfim, foi mantido. Tá, tudo bem, foi mantido, mas pelo menos ele não vai exercer a mesma influência que ele exerceu da outra vez que ele passou pelo Grêmio. Ele foi campeão? Foi. Talvez o Grêmio não tivesse caído com ele, tivesse cambaleado, mas não tivesse caído se ele permanecesse. Talvez, a gente não tem como saber. Mas aquela influência não foi boa. Manter ele na condução dos trabalhos técnicos e tudo mais, restrito a isso, deixar com que ele opine com relação às contratações, mas não defina como era antes. Vou me dizer agora que ele não definia. Ele não definia, não é assim. Não, a gente sabe que estava sendo assim, que muitos estavam abrindo mão para que ele tomasse decisões. E ele foi avançando. Então, acho que a diferença agora da manutenção dele pode ser essa mesmo. Ele vai se restringir ao papel dele como técnico, que é o mais importante, o que ele mais tem a oferecer para o Grêmio. Ele não é um técnico brilhante para mim, mas é um bom gestor de grupo, é um cara que jogou muito, é um cara que tem visão de jogo, é um cara que consegue imprimir uma forma interessante para o Grêmio jogar. Então, para mim também. O Marcos colocou uma coisa que eu concordo em termos, né? Será que ele calçou a sandália da humildade? Pode ser. Pode ser, mas em conjunto com isso ele ficou sabendo que ele não mandaria no clube com essa nova diretoria. Eu acho que essa diretoria colocou ele no seu devido lugar. Tu vai participar sim das contratações, tu vai indicar, mas nós é que vamos fazer esse serviço. Tá? E a gente soube que durante esse tempo que o Renato, ano passado, principalmente que ele treinou o Grêmio, ele vinha nas coletivas e dizia, eu conversei com tal jogador. O próprio tal jogador vinha nas redes sociais e dizia, eu falei com o Renato, tá entendendo? E era bem assim a jogada, né? Era uma bagunça. Era um negócio... Era uma bagunça. Olha, só deixa eu fazer uma observação com relação aos times que entraram, assim, dos dois jogos, tá? A mudança de um para outro foi só no meio de campo ali entre o Vidia Sante e o Carvalho. Carbajo. Carbajo, é que é... Enfim. Que dois L's forma... Então a mudança foi só essa, entendeu? O Carbajo entrou mal, inclusive, contra o São Luís no segundo tempo. Eu não gostei, pelo menos, né? Mas é um baita jogador. Eu gostei da atuação já no segundo jogo. Então, assim, o esquema que está montado, eu não gosto muito do Reinaldo. Mas, enfim, gostei muito do Fábio na direita.
Teve gente que não gostou muito. Hoje eu conversando com amigos gremistas me disseram, não sei se aquele lateral direito lá. Eu gostei, achei bom. O Bruno Alves ele funciona melhor com o Jeromel. Do lado do Kahneman, não sei, não curti muito nas duas primeiras partidas. No meio de campo, esse PP é um excelente jogador para mim. E assim, não é só fisicamente que ele lembra o Maicon. Acho que ele domina esse setor ali. Minha opinião, né? O Bitelo tá sendo o que eu já esperava dele. Eu acho que é um baita jogador. Espero que o Grêmio não se desfaça dele esse ano. Né? Mas ele tá ali na reta. O Ferreirinha, gosto do Ferreirinha. Acho que é um baita jogador. Mas é muito ansioso, já nas duas primeiras partidas já mostrou muita ansiedade, assim, querer definir e tudo mais. O Campaz tem problema cognitivo, né? Eu já disse. Ele é bom jogador, mas tem problema cognitivo, é limitado cognitivamente. Que perseguição, hein, meu? Perseguido. Coitado. Deixa o rapaz ser feliz, meu. Coitado. E acho que quando sai o... Eu quero ver o Diego Souza jogando com o Soares, fazendo parede pro Soares e tal. Mas quando sai o Soares, o Diego Souza é o jogador de segundo tempo. Agora contra o São Luís, fez falta. Fez falta o Diego Souza. Contra o São Luís não, contra o Caxias, fez falta. E se ele tivesse entrado, ou se naquele momento, ou se o Soares tivesse esperado 5 minutos para sair, a gente não teria perdido o pênalti. Também. Tu tava falando na questão da composição ali dos jogadores e tal, né? Eu achei bem interessante esse movimento tático que o Grêmio, que o Renato tá propondo, né? De tentar ser mais propositivo, ficar mais com a bola. Eu acho que o PP é muito bom jogador também. Eu acho que ele vai agregar muita qualidade a esse time do Grêmio. Agora eu tenho uma dúvida que ela, sob certo aspecto, ela é parecida com a do Inter. No primeiro jogo, o Grêmio jogou com Vidia Sante e PP na abertura do meio campo. E no segundo foi o Carbajo com o PP, né? E eu acho que o Grêmio perdeu marcação ali no meio. O meio campo fica com mais qualidade técnica, mas sob certo aspecto fica fragilizado sem o Vidia Sante. Ele não volta tanto, né? E aí se tu pegar, o Grêmio tem 2 laterais que são mais apoiadores, que é o caso do Fábio e do Reinaldo. Vocês não acham que num nível de jogo mais competitivo, esse time com essa composição ela pode sofrer porque a defesa vazou, né? Então eu acho que essa parte ali é um ponto de interrogação. E a grande surpresa pra mim, não é surpresa, né, porque a gente sabe da qualidade, é o Bitelo, né? Como ele tá se destacando, só que ao mesmo tempo a gente nota uma pressão externa de que ele deve ser o cara a sair pro Cristaldo, pro Carbajo entrarem, né? E eu discordo, porque eu acho que ele junto com o Soares, ele tem tudo para ser o principal jogador do Grêmio na temporada. Eu também acho. Eu vejo assim que tu pegaste um ponto legal aí, que o Renato em 2 jogos ele fez 2 testes, né? Sim. Nós não podemos esquecer que realmente o Gauchão é um laboratório, é um momento de testes, né? Porque ele fez com uma formação em casa e a outra formação fora de casa, né? Agora vamos ver, né, no próximo jogo, qual a formação ele vai fazer. Qual o tipo de jogada esses 2 laterais vão fazer, de apoio ou de retenção? Porque a dificuldade vai ser jogo a jogo. Conforme tu vai ir avançando, os jogos vão, né? Então aí, claro, eu sempre digo, o campeonato gaúcho infelizmente não é um parâmetro, mas é um campeonato sim para testes, né? Eu vejo que o Renato está fazendo bem esse papel, em 2 primeiros jogos. Bom, aproveitando então essa questão que o Raul levantou, o Grêmio está fazendo esses testes, o Grêmio está em processo de reconstrução mesmo. Acho que esse rótulo de iludido não me serve, embora alguns insistam em botar rótulo em mim nesse canal, não me serve esse rótulo de iludido. Eu acho que tem um processo de construção de fato, ao contrário do Inter, que fez uma boa temporada no Brasileiro do ano passado, né? Se atrasou muito, senão teria disputado mais ponto a ponto lá a liderança do campeonato, de repente até levado o título, né? Que não sai há mais de 40 anos. Então, acho que... Corneta, hein?
acho que o negócio pro Inter tá mais, digamos, azeitado, né? O Inter começa a temporada com a mesma comissão técnica, com, digamos assim, o mesmo esquema, talvez, faltando algumas coisas, né? Já no primeiro jogo já se sentiu isso. Vocês sentiram falta do Edenilson? Nenhuma. Não. Pedro sentiu, ficou quieto. Cara, eu acho que o grande jogador sempre faz falta, né? E o Edenilson, ele é um ótimo jogador. Eu acho que a saída dele... Ele é um ótimo jogador, mas não um grande jogador. Fez bem pra todo mundo. O cara não chega à seleção sendo ruim. Eu acho que a saída dele... É melhor que ele, tanto é que ele não foi convocado. Mas... Thiago Galhardo... Eu acho que é uma consequência de queda, né? Da última temporada. Mas voltando assim. Tava querendo dizer... é que eu acho que faz falta tu ter como opção, sim. Porque bem ou mal tu olhava pro banco ano passado, a gente tinha Tyson, Edenilson e David. E o grupo perdeu qualidade que ainda não foi reposta. Então, tipo, talvez daqui 2 meses, quando virem os tais reforços tão esperados, a gente vai estar pensando diferente. Agregou, o Mano tem mais reforço à disposição, tem o centroavante como opção do alemão, tem um volante para jogar. Agora, hoje não tem. A gente começa a temporada com um grupo que ele é enfraquecido pior do que a temporada passada, se tu olhar. Mas Pedro, no papel. Tu me falou num trio aí que eu vou te dizer, David, Tyson e Edenilson. Não, mas no papel são opções que tem um histórico, né? Peraí, um de cada vez. Mas de histórico, cara, de histórico eu vou viver no museu, então. Não, mas eu acho que agrega, eu acho que qualidade sempre ajuda. Eu acho que esses 3 aí trancam a gurizada. Também acontece. Quantos jogadores o Grêmio revela por ano, Gustavo? Em média, uma média, assim, por cima. Não sei, meu, acho que uns 2, 3 não é muito, né? O Bitelo é uns 2, 3 que se vendem depois, não é? Eu discordo, que se vendem depois. Aí tu para pra te pensar, Edenilson, já passaram da casa dos 30. David nunca foi usado na posição dele, sempre fora da posição. Aí tu para e pensa, são caras que trancam a gurizada. O Inter, ele sempre revelou jogadores para ser vendido. Aí como é que tu vai ficar se menosprezando ou se ficando tipo assim, poxa, os caras não estão mais aí, o time perdeu qualidade. Pode ter perdido qualidade, mas ele daqui a 2, 3 meses pode revelar um guri aí. E eu vou dizer uma coisa, os guris que estão no Inter não são ruins. Tem que dar espaço pro Estevão. Eu entendo, mas eu discordo. Por que eu discordo? Porque, ao contrário, se tu pegar, vamos fazer um comparativo nessa linha, assim. O Santos, ele é conhecido por um clube que revela muito jogador de base, né? Mas por quê? Porque ele, um pouco por necessidade e outro por estratégia. Porque ele aproveita os jogadores. E quando tu olha para a política de futebol, tanto do Inter quanto do Grêmio, esse aproveitamento ele é tardio. Se fosse isso, essa questão de dar oportunidade para a base, aí eu pergunto assim, por que o Matheus Dias não foi titular no primeiro jogo? Por que o Taubalara não tem sequência? Por que o Tobias nunca jogou? A gente tem um histórico de não aproveitamento. Então, quando tu olha nas opções, comparando o grupo ainda sem ver esses meninos serem testados, tu vê um enfraquecimento do time. Isso eu acho que é um fato, né? Não sei se vocês... Mas é que daí aí tem uma cultura de não aproveitamento, porque a torcida tá esperando reforços. Os reforços vão vir da base. Mas aí tu não ventila que tu tá contratando, né? Tu usa como política institucional que tu vai dar aproveitamento na base. E isso não acontece. Não, é o que se fala. Se fala o que se fala na mídia de contratação. É Cuejar, até o Di Maria se fala. Por exemplo, daquele time do Inter que foi campeão, tá, da Copinha. Lembra que foi no Grenal? Só o Praxedes foi o único que foi aproveitado. O Praxedes, cara. Olha só, cara. Então é muito pouco. O goleiro venderam. Então, tipo, olha assim, pega comparado à maioria dos colorados, eu não tô apavorado por o Inter não trazer reforço. Eu não tô apavorado por o Inter não estar trazendo reforço. Eu também não. O time do Inter é um time muito bom e só tá indo gente que não ia agregar no time. Mas eu acho que esse é um ponto interessante, assim, o grande reforço do Inter, eu acho que é a manutenção da base principal do elenco.
Porque se vocês olharem, o Inter contratou um grande jogador esse ano, que é o Wanderson. Olha quanto que pagou, né? Foi um valor bem significativo, que é uma contratação que o cara já estava aí, mas é uma contratação. O Mário Fernandes, então, tipo, os investimentos e os tiros do Inter foi para um time que já tinha uma base, ao contrário do Grêmio. E aí eu acho que na grenalização isso assusta um pouco. Porque como o Grêmio vinha de uma Série B, o Grêmio precisava mudar tudo. E aí o Grêmio tem 10, 12 contratações. Reconstruir. E é totalmente reconstruído. E aí tu olha o Inter, não contratou ninguém ainda, trouxe só o Mário Fernandes. Não, então tu fica naquela grenalização. O Inter se reconstruiu na temporada passada. Isso. Quando trouxe o Mano. E na sequência, sem a participação efetiva do Mano, já vinha isso. No horizonte contratações, né, que foram encaminhadas pro Mano. Então tem esse lance, né? E eu acho que esse é o ponto. Há muito tempo, não sei quando que vocês lembram que o Inter começou, o próprio Grêmio, de um ano para o outro com o time praticamente montado. Há quanto tempo isso não acontece? Com o treinador sendo mantido de uma temporada para outra, toda essa base. Então eu acho que essa estrutura de base... Da época do Abel. Então isso foi o quê? 2014, 15? Mais ou menos. Entende? Faz tempo, então eu acho que isso dá muita esperança, assim, porque embora tu não... queda. Sim, bem antes da queda. Porque o Inter troca tem ano de trocar 3 treinadores. O Inter começou a decadência lá em 2015 para 2016. O que aconteceu com o Grêmio foi a mesma coisa. Se for avaliar e se for usar o mesmo parâmetro que o Pedro colocou aí, o Grêmio desculpa, o Grêmio manteve o time de 17, a base, né? De 17 de 16 para 17, 17 para 18, mudou alguma coisa, 17 mudou alguma coisa, manteve para 18, 19 começou a mudar e 20 mudou, foi mudando quase que completamente, né? Talvez a última grande perda foi em 2020 foi a despedida ali do Cebolinha, né? Do Everton. E aí 2021 mudou completamente. E aí gerou o que a gente viu na sequência. Sim. A queda para a Série B. Então aí eu faço uma pergunta em duas. Quem chega melhor e quem é o candidato? Chega melhor o Inter. Já vou responder na frente. Chega melhor o Inter porque o Inter mantém a base do ano passado, como o Pedro colocou ali. Tem um esquema mais azeitado tecnicamente ali, o técnico, a comissão técnica manteve também, que foi um baita acerto, né? A continuidade do trabalho do Mano a continuidade do trabalho, né? Finalmente o Inter iniciou um trabalho para ser continuado, porque estava tentando iniciar um trabalho para ser continuado e não conseguia continuar. Veio o Cudê, veio o cara, o cabeça de lâmpada lá, o Miguel. Não, e olha o pensamento mágico, né, no Miguel. Veio o Abel chegou mais perto disso, né? O Abel conseguiu ajeitar o negócio e foi embora. Sim. Né? E aí veio o Medina. Cara, olha, é umas coisas assim, né, e o Grêmio não, o Grêmio tá em processo, fez boas contratações, tem o Soares, mas tá em reconstrução. Já apresentou falhas agora num setor que, digamos, não estava gerando tanta preocupação, que é a defesa. Não é tão difícil de arrumar a defesa, né? Mais difícil arrumar o ataque. Mas isso demonstra que o Grêmio está em reconstrução. Não dá para se fiar. Eu acho que o Inter é o favorito do Gauchão. Pela pressão? Pela pressão da seca de títulos. O Grêmio já levantou taça esse ano. Agora vale taça, antes não valia. Vale desde, deixa eu ver. Desde as últimas que ganhou, né? Vale desde as últimas que o Grêmio ganhou. Claro. Mas eu concordo com o Gustavo. Eu acho que o Inter chega melhor pelo histórico, né? De começar um time e já ter uma base pronta. E é sim o favorito para o campeonato, embora não ganhe há bastante tempo. Porque o time já está mais desenvolvido, né? E o Grêmio, sob certo aspecto, vai usar o gauchão para formatar esse time, né? E eu não acho que vai acontecer o que aconteceu no ano passado, dos Grenais, principalmente, né? Porque o Inter estava naquela instabilidade ainda com o Medina e os jogos foram aqueles eletrocardiogramas que a gente
tomou aquele 3-0 no estádio. Pedro. Então eu acho que o time tá mais... Pode ficar tranquilo, não vai ser que nem o ano passado. Não, eu acho que o time tá mais... Não, mas eu acho que o time tá mais formatado, tá mais encaixado, sabe? E no Gauchão do ano passado, o trabalho... A última vez que o Soares enfrentou o Inter, ele tomou um pau da Edgley que não viu ele em campo. Mas isso foi quando? Mas o Soares... O Soares é freguês do Inter. Vamos ver isso. Vamos ver. Freguês. E tu, Raul, tu acha que o Inter é favorito, o Grêmio? Quem a gente chega aí? Eu acho que isso aí é uma coisa bem... É unânime, né? Porque um time que vem em formação, fez uma boa campanha no ano passado, né? E onde pega um ou outro lado, um time que está em transformação, mas isso também não pode ir para dentro do vestiário achando assim, nós estamos dando continuidade, nós vamos ganhar. Não, tem que ir em busca. Mas e o empate? O empate agora na largada. Dentro de casa, contra o Juventude, esse time que a gente vem questionando tanto aqui em vários episódios desde a temporada passada. O que aconteceu? Entrou, mas não entrou, já não entrou no vestiário esse salto alto aí? Não, o Juventude pra mim é aquilo, contra o Inter os caras crescem, né? Só isso. E tava um sexy hot ali. Eu acho um resultado super normal, cara, no empate. Embora... primeiro a Argentina não começou mal a Copa do Mundo. Cara, eu acho que é normal. Eu acho que é normal. Eu não faria terra arrasada. Tudo igual. Tem o Di Maria, né, também. Cara, o Inter empatou com... Vamos relembrar um pouquinho que embora não seja um Grenal, o Inter e Juventude não deixa de ser um clássico. No Brasileiro do ano passado, o Inter empatou um dos 2 jogos com o Juventude, que não ganhava de ninguém. E eu acho que tem o elemento Celso Roth, voltando no primeiro jogo de temporada. Não, mas é um fato. É um cara que conhece o time do Inter, que analisou muito bem e que ele fez uma coisa que eu acho que ajudou muito. Ele anulou bustos, né? Eles marcaram muita saída. Deu a bola pro Inter. Não serve o Inter. Deu a bola pro Inter e faz o que eu quero. E eu acho que aconteceu uma coisa, e aí é o ponto de alerta, a defesa vazou, né? O Muriel falhou, tomou 2 gols contra... O Muriel não, o Kehler falhou. Eu lembrei do Muriel porque o Muriel bate a roupa também. E o Kehler falhou e o segundo gol também foi um erro de marcação ali, né? O pessoal ficou tudo olhando. Então, tipo, assim, talvez por ser o primeiro jogo entrar ainda meio de sangue doce. Eu acho que acaba sendo um resultado normal, assim, pelo jogo. Assim, não tem favorito pro Gauchão. Quando chegar no Grenal, que vai acontecer, não tem favorito. Quando que tem favorito para Grenal? Não pode estar o melhor time e o outro lá capenga e o outro capenga ganhar do time que tá melhor. Em geral é assim. Mas isso não tira quem é o favorito. Não tem como dizer que é o favorito. Chega melhor. Os dois estão bem. Os 2 times estão bem. Só porque o Inter empatou com o Juventude. É o primeiro jogo do Inter no campeonato. É o primeiro jogo do Inter no campeonato. E só mais uma questão ali na parte do... Não, a gente tá mais encaixado, mas não quer dizer que a gente tá muito superior. Isso não quer dizer. Só mais uma questão nesse ponto onde eu falo por que eu achei normal esse empate. E aí entra naquele comparativo do meio campo do Grêmio que eu fiz antes. Johnny De Pena. Esse meio-campo, ele não marca. É um meio-campo que ele deixa... ele é leve, ele joga, só que a zaga fica desprotegida. Parceiro. Quando tinha o Gabriel, tinha o Dourado, o meio-campo... O Dourado, mas não era tu que estava dizendo que o Gabriel era nanico e que não servia? Eu acho, mas ele é primeiro volante, assim como o Vitor Sante, né? E aí tu perde a proteção da defesa. Se vocês olharem os últimos 5 jogos, foi 5 ou 6 jogos que o Gabriel machucou depois, que não tinha o Dourado, né, que tinha sido vendido, o Inter penou nos jogos finais. Perdeu pontos. Meu Deus, cara. Penou. E eu acho que esse teste do jogo com a Juventude foi um teste de meio campo para ver daqui a pouco. Poderia ter iniciado com o Matheus Dias, e aí poderia ser o aproveitamento da base melhor. Então, tipo, esse ponto ele ainda tem que ser trabalhado, que eu acho que aí é uma das carências do Inter, né? Alemão também. Para tudo. O Pedro é a maior viúva
Porque que eu já vi. Não é viúva, porque cara, ele tem saudade do Edenilson, ele tem saudade do Tyson, ele tem saudade do David, ele tem saudade do Dourado. Não é viúva, é característica de jogador. Quando venderam o Dourado, deveriam ter trazido um volante pra função, que fez falta no final quando lesionou, né? Quando tu tem um jogador só, uma hora faz falta, né? Isso eu falei. Claro, faz falta. Quem tem um não tem nenhum, né? Como diria eu. Não, eu vejo assim, as peças que saíram do Inter, né, por, digamos assim, críticas da torcida em si, elas não foram repostas, né? E aí a gente vê aí o Rodrigo Dourado, Edenilson, isso tá, David, acho que não fez falta em nenhum momento pro Inter, né? Mesmo tendo jogado... Mas é a grande contratação, não? Ah, não, é o... Pô, é contratação. Wanderson, é. É o Wanderson. Wanderson é a maior Pois é, mas é esse o ponto, assim, o Marcos fala que é viúva, mas não é viúva, cara, é característica de jogador. Eu acho que tu precisa ter essas opções de elenco, né? E fez falta no final do ano passado, assim como continua fazendo agora, né? Talvez a chegada do Baralhas, aquele do Atlético Goianiense, possa suprir essa falta, né? Porque falam-se bem desse jogador. Bom, vamos encaminhar para o final do episódio, né? Então eu vou girar a nossa mesa virtual aqui para que cada um dê o seu recado final. A gente conseguiu aqui fazer uma projeção e principalmente como torcedor, expor um pouco da expectativa para essa temporada que está começando, está recém começando, né? Já rolaram os primeiros jogos, então deu para a gente sentir um pouco do espírito do torcedor colorado e do torcedor gremista com relação ao que quer nessa temporada. Acho que o maior desafio do Grêmio, acho que o campeonato do Grêmio continua achando, desde o final da temporada passada, que é uma vaga na Libertadores do ano que vem. Mas, enfim, se eu subir a expectativa agora aqui, vou ser rotulado de iludido, então eu continuo com a mesma expectativa. Acho que o Grêmio já que tu não tá iludido, qual vai ser a meta de gols do Soares na Libertadores esse ano? Que eu não sei. Na Libertadores... Primeiro que eu não faço projeção de meta de gol. Ah, tá. Não, porque tem meta de gols, né? Infelizmente a gente não tá na Libertadores. Ah, não tá? Eu achei que ia jogar. Foi um negócio tenso que aconteceu esses dias. Ficou em quarto no Brasileiro no passado. Esse tempo aconteceu com um negócio tenso aí comigo que eu postei. Quem vai ser o artilheiro da Libertadores? Alemão ou Soares? Cara, vai fazer mais gol, né? Me xingando, dizendo que é óbvio que ia ter o Soares. Eu não acredito que vocês estão falando um negócio desse, cara. Porque os gremistas não sabem nem quem eles vão jogar esse ano. Esse alemão é ruim de gol. É ruim de gol esse alemão. Mas, e eu que sou iludido. Tudo bem. Eu vou dizer assim, ó. Marcos, dá o teu recado final. Eu te interrompi. Meu recado final, eu vou falar um negócio seguinte, assim, ó. A gente não pode tirar por base do que está acontecendo no primeiro jogo do Inter e vamos analisar aí o que vai acontecer nos próximos jogos. Outra coisa, Forlan é maior que Soares, porque Forlan tem gauchão. Tchau, e beijo pra você. Não tem nem comparação. Essa aí nem eu embarco. Pedro, teu recado final. Embora o Forlan tenha sido artilheiro do gauchão, né? Vamos ver a passagem do Soares. Mas o Soares tem gauchão? A tendência é essa. Cara, eu acho que o recado final é ter calma, sabe? Eu acho que são palavras meio difíceis. Calma e paciência, porque o time tá formado, tá bem organizado, só que falta ainda 2 ou 3 contratações que devem vir na sequência, né? E projetando o desenvolvimento do gauchão e da sequência que é a Libertadores, eu acho que tem que ter calma para não chegar lá na frente e daqui a pouco botar todo um trabalho fora se perder 1, 2 jogos ou empatar um outro, sabe? Eu acho que vão fazer essas contratações e daqui a pouco o time encorpa de novo e de repente busca um título aí, né? O Grêmio já levantou taça. Bom, vai, Raul, dá o teu recado final aí. Bom, o meu recado final é o seguinte: faltam 10 partidas para que o Inter realmente comece a temporada, né?
São 10 partidas restantes ainda até essa primeira fase do Gauchão. Depois se classificando, com certeza vai, se classifica com 8 de 12, não tem como, né? Então são mais alguns jogos aí que ele vai ter que dizer por que ele permaneceu com os mesmos jogadores, comissão técnica, e está agregando, né? E faltam só 18, viu? Tá desavisado. Furlan fez 22 e o Soares já fez 4. Faltam só 18 em um ano. Eu nem precisei responder. Oi? Eu nem precisei responder, viu? Tá aí a resposta. Bom, estamos começando mais uma temporada, a terceira, 3 anos aguentando esses colorados. Os gremistas me deixaram sozinhos hoje. Que sozinho? O Raul é mais que um gremista. Mas para os próximos episódios, os gremistas vão estar aqui presentes, me ajudando e tudo mais. E vamos ver se esse ano a choradeira vai ser menor, né? Porque o ano passado na Série B, meu Deus do céu, o negócio era... mas o ano passado tava de chorar. Bom, até o próximo episódio, pessoal. Até mais, até a próxima semana. Valeu.